Lucas, capítulo 8, versículo 26, diz assim: Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo, ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia. Ou seja, esse homem, ele anda sem roupa, desnudo, não se vestia, nem habitava em casa alguma. É a primeira referência na palavra desta característica que tem doído muito aos nossos corações: moradores de rua. É a primeira referência que a Bíblia trata de maneira muito expressa, quando já se tem uma cidade constituída. Aqui tem Decápolis, é um conjunto de 10 cidades. O texto diz que esse moço, ele não se veste e nem habitava em casa alguma. Ou seja, já existiam casas e ele não habita em casa nenhuma. A outra informação que esse texto dá é que esta cidade, ela já tem um cemitério, porém vivia no plural, sepulcros. Então há um cemitério já organizado socialmente. Então esse homem não usa roupa, esse homem, ele não mora em casa nenhuma, ele é um morador de rua, e esse homem, ele tem noites que passa nos cemitérios, nos sepulcros. 28, vamos seguindo. Quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso, ou seja, já tem um estado de direito nessa comunidade, e essa comunidade enxerga esse homem como um perturbador da vida social. Procuravam prendê-lo em cadeias e grilhões. Tudo despedaçava, ele quebrava as correntes, as cadeias, e era impelido pelo demônio para o deserto. Então o demônio possuía esse homem, e esse homem saía em direção às áreas ermas daquele local. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Ele usa uma nomenclatura romana, é uma multidão, são milhares de demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo, não mandasse sair dali. 32, ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. Os espíritos precisam de corpos. Eles estão dizendo: nós trocamos o corpo desse homem por esta manada de porcos. Jesus o permitiu. Vamos. Tendo os demônios saído do homem, no singular, tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, plural, e a manada precipitou-se de espinhadeira abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo à cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus, e de fato acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido. Veja, a primeira referência dele, sem roupa, vestido. De alguma maneira, providenciou-se roupa para esses homens. 2, em perfeito juízo. 3, assentado aos pés de Jesus. Esse homem, ele tem uma mudança radical a partir da ação de Deus na vida dele. 36, e algumas pessoas que tinham presenciado o fato contaram-lhes como fora salvo o endemoniado.
Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirassem deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus o que Deus fez por ti. Então, foi ele anunciando por toda a cidade e todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Tome o seu lugar. Eu quero pegar esse texto, e nós lemos um texto relativamente extenso, longo. Eu precisava chegar nessa parte que nós lemos, aonde paramos, quando o texto vai dizer para nós que, versículo 38, o homem de quem tinha saído os demônios, a versão atualizada diz: o homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não aceitou, o despediu, dizendo: volta para casa e conta para os teus tudo o que Deus fez por ti. Você sabe o que significa a palavra frustração? É algo que dói muito quando a gente passa por essa experiência chamada frustração. A frustração tem uma característica interessante. A frustração, ela tem uma gradação de peso. A frustração, ela tem um peso que difere a partir de qual relação aquele agente que frustra tem para nós. Na medida que aquele agente que frustrou, ele tem um peso, uma significância muito grande, a frustração, por mais banal que seja, ela dói mais. Ela dói mais. Quando a frustração é de alguém que é indiferente na tua relação, ou não te diz muita coisa, você faz, deixa isso quieto, deixa isso para lá. Deixa isso para lá. Mas quando a frustração é de alguém que é referência, ou que é muito importante, pesa. Eu começo perguntando nessa noite, por que Jesus frustrou esse homem? Você conhece algum texto na palavra de Deus em que Jesus, ele não permite que alguém o siga? Ele não permite que alguém se torne um discípulo seu? É radicalmente contrário à posição dele. Ele mesmo diz na mensagem dele: vinde a mim, e eu vos farei, e eu vos aliviarei, e eu vos abençoarei. Vinde após mim. O ministério de Jesus é impactar pessoas, é transformar pessoas e fazer delas discípulos, seguidores. Mas esse rapaz, esse homem que passou por essa maravilhosa libertação, ele diz isso para essa pessoa: você quer ficar comigo? Você quer vir comigo? Você quer ser meu discípulo? Não aceito, não permito. Tente imaginar que isso acontece diante de uma população que tinha expulsado Jesus daquela região. Os gadarenos, reunidos em consenso, disseram: nós não te queremos aqui. E quem foi o causador segundo de uma morte ou de um extermínio
de uma criação de porcos. Primeiro foi Jesus, e depois foi quem? Foi aquele homem. Por causa dele, a manada de porcos, e o texto vai dizer, cerca de 2.000 porcos, desapareceram, deixaram de existir, receberam um déu, foram apagados daquele pasto. Então esse homem que ele era possuído por demônios, ele é inteligente. Ele não quer seguir Jesus por interesse pessoal próprio. Ele não quer seguir Jesus com medo de uma represália. Ele não quer seguir Jesus com medo de uma vingança de alguém. Ele não quer seguir Jesus achando que o dono dos porcos vai mandar a conta para ele. Está aqui, ó, você me deve tantas moedas de prata, porque por causa de você, eu perdi a minha propriedade, eu perdi meus porcos, você está me devendo. O medo dele não é esse. Ele quer seguir Jesus, porque ele nasceu de novo, e ele está experimentando o melhor momento da vida dele. Ele está livre, ele tem paz, ele está voando na presença de Deus. Por isso, ele quer seguir Jesus. Aí Jesus diz assim, não. Jesus frustrou um pedido daquele homem. Então eu quero pensar nessa noite contigo e comigo, como é que a gente reage quando o Senhor, Ele nos frustra naquilo que nós mais queremos? Como é que a gente reage a partir disso? Você já foi frustrado pelo Senhor em alguma área? Em alguma área você já criou um sonho para Deus e Deus, Ele te frustrou? Como é que você reagiu? Há anos atrás, muitos já sabem disso, há anos atrás, eu, oriundo de um seminário, embrasado por ganhar almas, a igreja em Minas Gerais, o pastor entregou o pastorado. E quando o ministério da igreja reuniu para tratar daquele tema, do pastorado de Minas Gerais, mais exatamente a cidade de Água Boa, não sei se o Marley lembra disso, dessa reunião. Quem vai para Água Boa? Quem vai para Água Boa? Meu coração pegando fogo, incendiado. Eu estava voando, como diz o Red Bull. Levantei chorando, compungido, dei um passo à frente. Eis-me aqui. Irmão, a igreja, o ministério, o presbitério, todos os pastores, um grupo, aleluia, glória a Deus. Gente falando em língua. A coisa estava quase já aprovada. Um jovem ministro, pregador, dirigia programa, empolgado, está indo para Minas e vai ser um avivamento. Eu lembro como se fosse hoje, pastor Zé Rodrigues perde a palavra. Levanta. Diz, poxa, que bacana esse desprendimento, esse jovem se lançando no reino de Deus. Quando ele começou a falar assim, eu falei, poxa, que bacana. Mas daqui a pouco o discurso dele foi. A minha resposta é não. Está muito novo, não tem maturidade, recém-casado. Desmontou tudo que eu tinha. Todo choro, todo tremor ali na frente. Eu olhava para ele e falei, Deus, ele está endemoniado. Esse homem, o diabo tomou conta dele. Irmãos, sabe quando você sai de uma reunião, a vontade que tem é de desganar aquele homem. Se eu puder, eu mato esse homem hoje. Isso aí de crente não tem nada, isso nunca foi pastor. E durante muito tempo eu passava por ele, eu tinha um ódio mortal. Porque eu dizia, eu podia estar em Minas. Eu podia estar lá em Minas, eu só não estou por causa dele. Eu só não estou por causa dele. Ou é Natal, deixa quieto, deixa passar aí. Eu só não estou por causa dele. Mas o tempo vai passando, e você vai tendo a revelação de Deus, da palavra, que na verdade, ele foi usado por Deus. Ele foi usado por Deus.
E eu glorifico a Deus porque ele teve a coragem de se levantar naquele dia e frustrar um projeto que era aparentemente um projeto perfeito, mas que não era para aquele momento. Que Deus falou ao meu coração, irmãos, é que o ano vai terminando e a gente entra em crises. E a gente começa a achar que Deus nos frustrou em algumas áreas. A gente vê alguém seguindo a Jesus. Veja só, quando o barco chega naquela praia, o endemoniado olhou e viu que vinha aquele grupo. Ele sabe que Jesus está ali, porque o próprio diabo o revelou ali que era Jesus. Mas Jesus está acompanhado de um grupo de discípulos. Volta o 26, coloca o 26. Coloca o 26. Então, olha o tempo verbal. Então, rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. 27. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônio. Tá. Jesus está acompanhado. O outro texto que é João Marcos vai dizer a mesma coisa. Ele está acompanhado de um grupo de discípulos. Aquele homem olha para Jesus e faz assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não sei se estão os 12, mas 8, 9. Aquele homem pode pensar: por que eles podem e eu não? Por que eles podem e eu não? Por que eles podem chegar aqui com ele e eu não? Por quê? Porque o direito é só para eles. Ele veio aqui e ele mudou a minha história. Me dá um motivo porque eu não posso. Você mudou a minha história. Você me fez uma pessoa nova. Eu mudei, eu estou mudado. Eu andava sem roupa e agora estou vestido. Eu era um louco, agora eu estou em perfeito juízo. Tu mudou a minha história porque eu não posso. Eu só quero te seguir. Eu só quero andar contigo. Vaza, vai para a tua casa. Vai embora. Mas Jesus não manda esse homem embora. Ele diz: não, eu não te quero aqui, some. Você não está habilitado para ser meu discípulo. Não. Ele diz não, mas ele comissiona para um projeto ainda maior. Maior do que seguir Jesus nesse dia, era voltar para casa e fazer uma coisa que ninguém podia fazer. Eu vou escandalizar você, nem Jesus podia fazer. O que ele mandou aquele homem fazer, nem Jesus podia fazer. Ele falou assim: olha, vai para a tua casa e anuncia à tua família o que aconteceu e como você está. Você acha que se Jesus chegasse na casa dele e dissesse assim: ó, lembra daquele teu filho, teu marido? Ah, conheço bem aquele traste. Não, está liberto, agora é crente. Tá, legal. Tá bom, é crente agora, é? Legal. Irmãos, tem coisas que ninguém pode fazer no nosso lugar. Vou repetir, tu não ouviu. Tem coisas que ninguém pode fazer no nosso lugar. Ninguém. Chame todos os pastores, chame a convenção, chame quem você quiser, chame Paulo, Abraão, Isaac, chame todo mundo. Vai ser nada, porque tem coisas que só o próprio pode fazer. Só o próprio. Porque se foi o próprio que denigriu, se foi o próprio que fez a desgraça, quem é que pode ir lá e resolver por ele? Só o próprio pode fazer. Só o próprio. Quem é que pode fazer? Quem é que pode consertar isso? Quem pode consertar o pepino de Jacó com Esaú? Manda a mulher, manda ela passar uma conversa. Ó, o teu cunhado, teu irmão, agora está legal. Não resolve. Aquela meleca de pegar a primogenitura daquelas todas, somente um pode fazer, e é o próprio.
E você lembra como ele foi? Aproximando-se de Esaú? Alguém lembra? Andava aí, ajoelhava, andava aí. Irmão, somente ele pode fazer aquilo. Não coloque, não terceirize isso. Não terceirize isso. Não terceirize isso. Estamos hoje vivendo um tempo de terceirização. E irmãos, isso está me dando meu irmão. Não, pastor, o senhor podia ir lá falar por mim? Eu não. Não, pastor, o senhor podia ir lá comigo porque, sabe o que é, pastor? Eu pisei na bola, eu queria que o senhor fosse comigo. Eu não. Quem pisou na bola foi você. Como é que eu vou terceirizar uma coisa que não pode ser terceirizada? Então, quando o Senhor Jesus diz, eu não aceito você atrás de mim, você não vai me seguir. Volta, mas calma aí. Eu vou te dar uma missão maior ainda, que nenhum discípulo meu pode fazer. Nenhum discípulo meu pode fazer. Irmãos, tem coisas que aconteceram com aquele homem, de desgraças, de dívida, de maluquice que aconteceu. Não adianta mandar o psicólogo, o terapeuta, mandar o cardeal, o papa, mande quem você quiser. Porque sempre que a casa vai ouvir, vai botar assim, sei, tá, entendi, tá. Então agora tá legal, né? Tá, entendi. Somente ele, quando se aproximasse daquela casa, a família já levaria um susto. Ué, ele está vestido? Ele está vestido? Ele só anda nu. E quando chegasse, olhasse para o semblante dele, o semblante dele tem brilho, está diferente. Uau, que coisa. A voz, o jeito. Aí ele entra, sentava no chão, agora está na cadeira. Uau, diferente. Você acha que foi fácil? Acho que foi um assim, um falou por assim, ó. Chamou o outro no canto, vem cá, Lênis. Vigia, fica de olho, hein? Fica de olho. Fica de olho. Você tem demônio que está escondido, fica de olho. Demônio manhoso, fica de olho. Fica de olho. 1 hora, 2 horas. Viu alguma coisa estranha? Não, fala não. Não. Nada estranho? Algum tique, alguma coisa assim? Não? Nada? Está liberta. Jesus, cara. Esse cara era o bicho, era o capeta em pessoa. Vamos botar a comida, vamos ver como é que ele come. Já viu endemoniado como faz? Mete a mão, vai comendo tudo assim. Aí ele pegou com garfo, faca. Hein? Esse cara aprendeu etiqueta onde? O cara está diferente. Diferente. Daqui a pouco vai anoitecendo, ele vira e fala assim, eu acho que é melhor tomar um banho, né? Para a gente dormir melhor. Banho, vou tomar banho. Esse cara tomava banho. Aí o cara toma banho, bota um talquinho, bota um perfuminho. Hein? Não, vamos esperar 2 dias. Isso aí está escondido. 2 dias, 3 dias, 4 dias. Esse cara mudou. Esse cara mudou. Esse mudou. Esse cara mudou. Esse mudou. Irmãos, tem coisas que só o próprio pode fazer. Então, quando é que Deus nos frustra? É aí que eu quero dizer para você. Deus nos frustra num algo que é perfeitamente correto, é bíblico até seguir Jesus, quando Ele tem um algo ainda maior para nós. Então, nesse final de ano, se em alguma área você se sentiu frustrada porque Deus não deu o que você achava que devia receber e não recebeu, glorifica o teu coração, porque tem coisa grande vindo por aí. Glorifica o teu coração, porque tem uma coisa que você ainda não imaginou, muito maior e mais significativa, que Deus está trazendo. O problema é que quando a gente faz o nosso desenho e nos frustramos, a gente quer se decepcionar com o Senhor. Não, o Senhor não é bom, o Senhor não. Já pensou ele falando com o outro? Sabe que, rapaz, tu acredita? Eu pedi para seguir ele não deixou.
Ele não deixou eu ser discípulo dele. O que eu mais queria na vida era entrar naquele barco e ir com ele, só nos mantos dos mistérios. Ele não deixou. Realmente ele não deixou. Não deixou porque tinha uma missão infinitamente maior. Infinitamente maior. Infinitamente maior. Quantas vezes, irmãos, a gente está num projeto que a gente tem certeza que aquele projeto é de Deus, a intenção é de Deus, o propósito é de Deus, e de repente aquele projeto vai minguando. Aí a gente entra em parafuso, a gente entra em crise, e a gente não entende. A gente não entende. O Brasil inteiro orou por uma amiga nossa, levita, que cantou aqui nesse púlpito, uma cantora evangélica. E o dia que cantou, trouxe até o filho aqui conosco, ficamos aqui conversando. E de repente, o menino adolescente, acontece uma enfermidade e o menino vai para um hospital e fica numa UTI. Deus me permitiu estar com ele ainda em vida naquela UTI. Do lado dele, na cama, botando a mão nele e dizendo: Deus, o que tu queres? O que tu queres? Do lado de fora, um grupo de irmãs de oração orando 24 horas. Mas aprove a Deus dizer: eu vou tomar ele, vou levar para mim. E Deus levou ele. Agora, escute uma coisa, irmãos. A mãe desse menino, que é uma pessoa que a gente tem relação de amizade, havia vendido a casa que morava e comprou um apartamento muito bacana, num local maravilhoso. E fez toda a obra, toda a decoração para morar. Ela, o marido e os filhos. E acontece isso. E agora como é que fica nessa casa que ela foi pensada para eles, desenhada para eles? Aí Deus dirige o pastor dela, abre uma igreja em outro estado. E quem é que vai para o outro estado? É ela. Um imóvel que acabou de fazer para viver, agora ela vai viver em outro estado, em outra igreja, como que um refrigério de Deus. Outro espaço, outra mobília, outra rua, tudo diferente. Então não tem mais lembrança. Ele estudava aqui, ele jogava bola aqui, ele nadava aqui. Não, agora vai morar em outro lugar, outra cidade, outro bairro, outro povo, que nada, nenhuma conexão. Para quê? Para um começar do zero. Volta o filme um pouco. Talvez, se o pastor diz assim: Ungida, você vai para cá. Talvez dissesse assim: pastor, nem desfrutei ainda desse negócio. Nem desfrutei dessa, olha como é, nem desfrutei ainda. Deixa eu desfrutar um pouquinho. Deixa eu desfrutar um pouquinho disso aqui. Então tem vezes que Deus, Ele nos frustra, porque o mistério vai ser maior. Fazer o que Ele mandou esse moço fazer, olha a concordância desse texto. Olha o que ele vai dizer: volta para casa e conta aos teus. Volta para casa e conta aos teus. Somente ele é sujeito desses teus. Se chega eu lá, os teus vão dizer: você quem é mesmo, hein? Não, eu sou Jaime Soares. Não te conheço. Você quem é? Misael Valério. Quem? Não te conheço. Mas para contar para os teus, só quem é parte desses teus. Então significa que tem coisas que ninguém pode fazer no teu lugar. Ninguém pode fazer no teu lugar. Somente você pode fazer. Então quando Deus te frustrar em alguma área, é porque Deus quer te levar a um nível mais profundo da tua vida. Mais profundo.
mais profundo. Vivemos hoje no tempo da terceirização espiritual. Isso está tendo uma praga. Uma praga. Outro dia alguém falou comigo, tu vai para tal canto? Vou. Pô, quebra uma para mim? Eu sei o que é. Se encontrar com ele, diz que eu já liberei perdão. Falei, peraí. Alô, peraí. Deixa eu entender. Deixa eu ver se eu entendi. É que sou difícil de entender às vezes. Para mim chegar lá, encontrar com ele e falar para ele que você já perdoou ele. Eu tenho nariz vermelho aqui. Meu irmão, o que eu tenho a ver com essa história? Eu não sei de nada, meu irmão. Pelo amor de Deus. Você tem que ir fazer isso. E só você pode. Não manda pai, não manda ninguém, não. Isso é só você. Ninguém pode fazer. Porque eu estou mandando um profeta sapatinho de fogo. Mande com 10 sapatos de fogo, que não vai resolver. Esse assunto é só teu. Porque foi você que defraudou. Foi você que machucou. Foi você que feriu. Então, só você pode resolver. Então, quando o Senhor fala, volta para os teus e anuncia a eles o que Deus fez por você. Ou seja, diga para eles e mostra a eles o que Deus fez na tua vida e como você mudou. A imagem dos teus a respeito dele só vai acontecer a partir de quê? Caminhar e comer 1 quilo de sal. 1 quilo de sal. Enquanto isso não acontecer, para aquela família e para os primos, e o fulano? Te digo nada. Tem gente que engana, tem gente que é fulano? Cala-te boca. Quem não conhece que compre isso. Mas quando essa pessoa, ela volta, e ela interage, e ela convive, e ela fica ali dentro, ali, participando do cotidiano, vai começar assim, está diferente, ele mudou. O outro diz, ei, como é que está? Alguma coisa? Rapaz, Deus fez a obra. Deus fez a obra. Aí o outro chegou, outro primo que conhecia, o cara adulto, o cara era o bicho solto da área. E como é que ele está? Deus mudou. É outra pessoa. É outra pessoa, é outra pessoa. Deus mudou, é outra pessoa, é outra pessoa. Todo mundo vai dizer, realmente, Deus fez. Deus fez. Por essa razão, lá no Apocalipse, há uma palavra de Deus, e a gente passa batido por ela. Quando ele fala a carta às 7 igrejas, ele diz, lembra-te de onde, o quê? De onde caíste. Eu acho engraçado hoje, com essa história de tantas igrejas, eu acho incrível isso hoje. A pessoa pisa na jaca, na goiaba e no cacho de banana. Aí vem para cá, ou vai para outra igreja. Tudo legal, bonitinho. Pastor, aleluia. Mas, irmão, e lá naquela outra igreja? Não, pastor. Passado agora, esquecendo as coisas que atrás ficam. Depende, não é bem assim não. Não é bem assim não, mais ou menos assim. Eu tenho que acertar aquelas coisas lá de trás. Mesmo porque, amanhã, quando eu encontrar na Rio Branco, na Presidente Vargas, sei lá onde, e passar de cabeça erguida. Vou passar de cabeça erguida. De cabeça erguida, porque acertamos todas as contas lá. Está tudo acertado lá. Quem faz crédito sabe o que é isso. Vai comprar lá na Casa Bahia, sei lá, o cara puxa lá. Ricardo Eletro, aqui é Casa Bahia. Ele disse, você já comprou na Ricardo Eletro? Ricardo Eletro, o que é isso? É um primo? Não, é uma loja, porque está aqui. Mas tem muito tempo. Isso aí tem 3 anos. Mas aqui não é Bahia? Aqui é Bahia, mas aqui está no cadastro. O senhor tem que ir lá acertar lá. O senhor vai acertar lá, aí depois o senhor vem comprar aqui. Isso é um princípio espiritual. Então, quando Deus nos frustra, e você está aqui hoje, pastor, eu achei que esse ano seria o ano da minha vitória. Eu achei que esse ano... É porque ainda você não está preparado. Aquele rapaz, se ele sai atrás de Jesus, ele sai com uma pendência. E aqui tem um princípio, meu irmão. Ninguém pode seguir Jesus
com pendências, com contas sem fechar. Aqui tem um princípio: ninguém pode seguir Jesus com uma conta para fechar, com uma pendência. Para seguir a Jesus, a conta tem que estar fechada. Aqui uns anos atrás aconteceu, às vezes Deus nos dá um revelamento engraçado. Uma congregação do campo, não vou nem falar qual congregação, tinha um líder de jovem, um cara já de meia idade, meio já dobrado o cabo da Boa Esperança, e que estava namorando uma das líderes daquela congregação. Aí vieram no culto aqui, e do nada, irmão, do nada, ela veio me apresentar. Pastor, que vou casar, está aqui. Irmão, do nada, aquelas coisas que Deus manda fazer, a gente faz. Deus, está fixe porque tu mandou, a conta é tua. Olhei para ele, olhei para ela, chamei ela do canto, falei, esse irmão, ele é da onde? Não, ele veio do norte. Mas esse irmão não é casado, não? Não, pastor, que é isso? Por quê, pastor? Alguma coisa? Falei, não, veio assim. Dá uma procurada legal nisso aí, minha irmã, antes de casar. O homem tinha, acho que 5 filhos. Eu disse, 5 filhos, irmãos. Largou a mulher e veio para o Rio de Janeiro. Mas ele contou uma história tão bonita para ela, que ela comprou o moço com papel de presente, com um lacinho vermelho em cima. Quando foi desmascarado, botou o pé na estrada e foi embora. Ou seja, irmãos, Deus às vezes nos frustra. Eu sei que eu frustrei o sonho dela. Estava tudo certo. Mas quando Deus frustra o sonho, é porque Deus tem um algo infinitamente mais relevante. Mais relevante. Irmãos, esse homem se segue. Sabe o que ia acontecer? O diabo ia começar a arruinar a vida desse homem. Seguindo Jesus estava. Mas olha lá, rapaz, tua mãe pagou mais uma conta tua. O moço lá dos porcos mandou a conta lá. 2.000 porcos. Teu pai está endividado. A tua família está fazendo vaquinha para pagar os porcos. O homem falou que se não pagar, vai passar o cerol em toda a tua família. Esse homem ia ter aquela vida completamente presa ao passado, porque tem um buraco aberto lá atrás. Quando Deus nos frustra, é porque Deus tem um algo ainda maior e melhor. Você crê nisso hoje? Amém? Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Somente Ele e unicamente Ele podia dizer: mãe, aquele dia que eu te dei um soco, eu estava endemoniado. Era um demônio que tinha de mim. Mãe, aquele dia que eu cuspi, aquele dia que eu fiquei nu aqui na rua, mãe, aquele dia, mãe, eu quero pedir perdão. Você lembra que quando o filho pródigo volta, ele diz: pai, eu pequei perante o céu e diante de ti. Irmãos, o filho pródigo não pode mandar o líder da juventude falar por ele. A pessoa bate lá na casa lá, o nosso querido líder Abel. O senhor que é o pai do pródigo? Ah, meu nome é Abel, eu sou líder da juventude. E o teu filho, ele aceitou Jesus, está lá em Bom Sucesso, e ele mandou vir pedir perdão. O pai falou: ah, é? Tá. Sabe por quê? Você lembra? O pai deu, diga assim, sandália, anel, vestido, bezerro cevado e festa. Tudo que o pai deu, a sandália, o vestido e o anel, era na medida de quem? Do manequim de quem? Do filho. Serve para o nosso líder Abel? Não serve não, meio bargudinho, baixinho, não serve. Só serve para o filho. Irmãos, então são conexões que ninguém pode fazer no nosso lugar. Ninguém, somente eu, somente você. Ninguém pode fazer. Então, é uma frustração de Deus? É. O que esse moço pede é nobre, é rico, é lindo. Ele pede para seguir Jesus. Acho que até o diabo ficou: eita, ele proibiu o garoto de seguir, de ser discípulo. Ele proibiu. Mas o diabo não sabia que vinha a segunda parte. Volta para a tua casa. Anuncia para toda a tua família, anunciando por toda, olha só o que aconteceu, anuncia para os teus. Então ele foi, obedeceu, anunciando por toda a cidade, por todas as coisas que Jesus lhe tinha, diga assim, casa, cidades, todo mundo ouviu e viu a mudança. Esse ano ainda não terminou,
Mas quem sabe você veio hoje, porque tem ligação que só você pode fazer. Tem ligação que só você pode fazer. Tem visita que só você pode fazer. Tem visita que só você. Tem abraço que só você pode dar. Tem aperto de mão que só você pode apertar. Só você. Mande quem você quiser mandar. Mande o Barack Obama no teu lugar. Não vai resolver. Só você. Só você pode. Falei aqui daquela menina que sofreu a bomba da guerra lá dos americanos. E foi toda queimada. Ela foi à América. Ela podia dizer no país dela: eu quero falar com o piloto do avião que soltou a bomba. E ela encontrou com ele e olhou nos olhos dele para dizer: o Senhor me resgatou, me salvou. Eu vim do meu país para te dizer: tu estás perdoado. Perdoado. Não é embaixador, não é somente ela pode fazer isso. Você tem alguma frustração hoje? Então eu quero que você pegue essa frustração. Frustração porque uma viagem não aconteceu. Frustração porque uma gravidez não veio. Porque uma gravidez não veio. Você tem alguma frustração? Eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de mergulhar nas entrelinhas da palavra. Quando Ruth, moabita, volta de Moabe com Noemi, basicamente ela volta por algumas características. E uma das características subliminares da volta dela é porque em Moabe, depois de casar, ela não engravidou, ela não teve filhos. Ela era uma mulher viúva sem filhos. Facilitou a locomoção dela de volta para Belém. Ela não tem filhos. E por não ter filhos, ela não tem raízes dos filhos com Moabe, e ela não tem raízes com a árvore genealógica dos avós, maternos no caso. A mãe dela ainda está viva em Moabe, e talvez o pai também, e os primos. Então não tem raízes do fruto de Ruth com a terra dela. O avô podia dizer: meu neto não. Meu neto vai ser judeu? Meu neto não. Meu neto fica. Você quer ir? Vai, mas meu neto fica. Não tem raízes. 2. Quando ela volta sem filhos para Belém, ela encontra um príncipe, ou ela é encontrada por um príncipe judeu, um nobre, rico, um senhor chamado Boaz, que olha para ela e tem uma história dela, que ela foi uma excelente nora para a sogra, que é judia. E ele decide casar com ela. Talvez o que facilitou é não ter histórias. Vai ter um avô moabita, um gentio, Então olha como é que Deus faz, irmãos. Essa moça que viveu anos casada em Moabe, nunca engravidou. Vai para Israel, em Belém, casa e engravida imediatamente. Talvez lá em Moabe, os avós diziam: não vai me dar neto não? Vai me dar neto não? Não vai me dar neto não? Nada, nem Ruth, nem Orfa. Mas quando ela volta, ela é fértil. A frustração de Moabe torna-se uma riqueza sem tamanho na terra de Israel, porque entra na linha sucessória de Jesus. Glorifica a Deus pelas frustrações. Glorifica a Deus. Pastor, o que eu mais sonhei foi isso, mas não foi isso que aconteceu. Pastor, o que eu mais sonhei foi isso, mas não foi isso que aconteceu. O que eu mais sonhei foi isso, mas não foi isso que aconteceu. Glorifica a Deus. Glorifica a Deus, glorifica a Deus. Porque se você tem um coração que está num propósito que é um propósito santo, e o propósito dele era um propósito santo, se é um propósito santo,
E se ele te frustrou, é porque vem coisa maior. Vem coisa maior. Acredite nisso. Essa palavra é especificamente para alguém aqui. Propósito é santo. É de Deus, é divino. O que você quer? Eu quero seguir Jesus. E ele disse não. O propósito é santo. Santo, santo, santo. Ele te frustrou, é porque tem um algo infinitamente maior e melhor. Amém, meu irmão? Aonde você está, curve tua cabeça. Eu quero nesta noite terminar com uma pergunta a partir da colocação de Jesus. O homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. E Jesus, porém, não aceita e diz não. O que tem te frustrado? Ou o que frustrou você? Vai, às vezes, das coisas mínimas às mais profundas. Alguém que um dia desejou muito ser professor de uma determinada classe da EBD. Alguém que um dia desejou dirigir a congregação Y, X ou a congregação Z. Alguém que um dia desejou ir para um local, como Paulo desejou lá em Bitínia. E Deus disse não. O que frustrou você? O mesmo Deus que manda Paulo em direção à Europa, é o mesmo coração de Paulo incendiado para ir em direção da Ásia. E Deus disse não. Não é para lá que eu te quero. E a gente, às vezes, entra numa tristeza e diz assim, eu não quero fazer mais nada, não quero ser mais nada, eu não quero. A gente entra numa tristeza, numa decepção. Por quê? Porque de alguma maneira, alguém frustrou o nosso projeto, o nosso plano. Mas sabe, irmãos, essa frustração é por uma. Deus está nos preparando para um algo maior. Ana foi frustrada cada vez que Penina dava luz a uma criança. Talvez Ana devia orar, Deus, por que tu faz isso comigo? Por que essa Penina perversa, má, parece uma coelha, tem um filho atrás do outro? Eu só te peço um filho, uma gravidez. E cada vez que Penina dizia para Eucana, estou grávida, ela devia sentir uma punhalada na alma dela. Mas essa prova que ela passa, é porque Deus está preparando um príncipe chamado Samuel. Procure na Bíblia, de capa a capa, o nome de um filho de Penina. Deus, às vezes, nos faz tomar o cálice da frustração, porque Ele tem um algo maior. Se um casamento não saiu, se um noivado não saiu, se um vestibular não saiu, dos meus pecados vou contar um para você hoje. Tentei 3 vezes passar para a engenharia. Lógico que eu botei Itaime. 3 vezes eu não passei no vestibular para a engenharia. Botava Itaime. Eu fiz um curso que era o curso preparatório Itaime, na época, Impacto Baiense. Não passei. 3 vezes. 3 reprovações. Os anos passam, minha filha casa com o engenheiro do IME, que virou um filho. Como Deus faz? Como Deus faz? Talvez se eu tivesse entrado na engenharia, talvez eu não estivesse hoje aqui, talvez estivesse, sei lá por onde. Como Deus faz? Eu não sei para quem Deus está falando hoje aqui. Mas se de alguma maneira você se sentiu frustrada por Deus, se de alguma maneira você sente que Deus te frustrou,
Deus tem algo para você hoje. A Bíblia diz que Abigail é uma mulher cheia de Deus, mas o primeiro casamento dela foi um casamento errado. Casou com Belial, Nabal, um homem do diabo, um filhote do capeta. Eu não sei se Abigail, lá no escondido do seu quarto, dizia: Deus, por que tu não me livrou desse homem? Hoje falei com uma pessoa e tive que orar, ligando, tive que sair logo orando. Ela disse: pastor, meu marido é um alcoólatra. E eu pergunto: por que, Deus? Por quê? Porque quando eu casei não era um alcoólatra, virou um alcoólatra depois. E a gente serve a Deus. Você está aqui hoje. Por que, Deus? Por que a demissão? Por que isso? Por quê? Por que, Deus? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Nesta noite Deus está dizendo para você que é provável que quando houve a frustração, também houve um comissionamento, também houve uma liberação de uma ordem. E a minha pergunta para você hoje é muito simples. Você está buscando lembrar o que Deus pediu a você? O que Deus colocou para você? O que Deus, Ele mandou você fazer? Você ainda lembra? De repente Deus te pediu alguma coisa. De repente Deus falou contigo que queria de você algo. E você, por alguma razão, decidiu não fazer isso. Esse rapaz podia ter fugido de Gadara? Podia. Esse rapaz podia dizer: ah, é? Não posso seguir você não? Então também agora eu vou tomar a minha vida, eu vou embora daqui, porque senão vão me pegar, vão me lixar. Agora eu vou embora, agora eu vou sumir. Agora eu me torno um agnóstico, um cético. Agora eu vou viver a minha vida sozinho. Você é um ermitão agora. Ele podia ter se revoltado, mas ele não. O que ele mais queria era seguir Jesus. Mas Jesus disse não. E ele decidiu fazer o que Jesus mandou ele fazer. No céu, quando eu e você chegar, depois de abraçar Jesus, vamos ver esse moço. Eu garanto a você que esse moço é o cara mais sorridente do céu. Porque ele vai dizer assim, vou contar para vocês, quando eu comecei a testemunhar o que ele fez na minha vida, Gadara inteira viveu um avivamento. A minha família, a cidade inteira, eu virei um herói nacional. Porque por causa da minha libertação, a cidade conheceu Jesus. Deus tem algo para a tua vida hoje. Amém.